Olá pessoal, tudo bem com vocês? Recentemente eu fiz 2 vídeos aqui no canal falando sobre assuntos que tinham em comum a questão dos perigos enfrentados pela laicidade do Estado, ou seja, determinadas ações que estão ocorrendo ou que se propõem a acontecer, paira aí como uma certa ameaça que na prática se revelam como ações que trazem fragilidades para a manutenção da laicidade do Estado, que é uma questão constitucional lá de 1988, da nossa Constituição. Essas duas questões foram a proibição lá da inauguração da estátua de Lúcifer no Rio Grande do Sul, que a justiça entrou lá com um pedido, a justiça não, a prefeitura entrou com um pedido na justiça que acabou proibindo lá que houvesse um evento de inauguração da estátua numa propriedade privada. Diga-se, só para frisar, numa propriedade privada, em decorrência lá do pânico que gerou em determinados grupos cristãos e da pressão que fizeram sobre os poderes públicos. E a outra questão foi a manifestação do candidato à prefeitura lá em São Paulo, Pablo Marçal, falando sobre a questão da teoria da evolução do Darwin, do criacionismo e a questão do ensino disso em sala de aula. E aí hoje, eu estava aqui tomando café e tal, eu me deparei com uma outra notícia que eu vou ler para vocês aqui. É uma notícia rápida, que não é muito longa, mas mostra mais um problema enfrentado aqui. Lira, nosso presidente da Câmara dos Deputados, promete votação que aumenta a isenção de igrejas ainda esta semana. Essa matéria foi publicada no site da revista Fórum, depois eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo, e ela foi publicada ontem à noite, eu vi agora pela manhã. Então diz o seguinte: o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, comprometeu-se a levar à votação nesta semana uma proposta de emenda à Constituição que amplia a imunidade tributária de igrejas e templos religiosos, porque já existe imunidade tributária para igrejas e templos religiosos, incluindo impostos sobre o consumo de bens e serviços. A bancada evangélica espera que a votação ocorra ainda nesta terça-feira com o apoio do governo Lula, mas não ocorreu. Depois eu vi que não ocorreu ainda. De acordo com o deputado Fernando Máximo, do partido União Brasil, relator da PEC, havia uma grande chance da proposta ser votada, mas a pauta oficial, enfim, não rolou. Vamos mais para baixo aqui para ser mais preciso na informação. A promessa de Lira, o presidente da Câmara, à bancada evangélica, foi feita há 2 semanas, durante uma reunião com o grupo. No entanto, a ausência de quórum pode ser um obstáculo, já que Lira liberou os deputados de comparecerem a Brasília nessa semana por causa da questão da fumaça lá e tal. Aconteceu isso, entendeu? Mas vamos lá, para finalizar aqui, mais uma questão. A PEC, de autoria do deputado Marcelo Crivella, do Republicanos do Rio de Janeiro, que já foi prefeito da cidade do Rio de Janeiro e bispo licenciado da Igreja Universal, olha só, visa garantir que igrejas e templos religiosos fiquem isentos de tributos na aquisição de bens e serviços essenciais, como veículos, mobiliário e energia elétrica. A proposta foi aprovada por unanimidade na Comissão Especial da Câmara e conta com apoio generalizado, mesmo entre parlamentares da esquerda, que buscam evitar desagradar eleitores evangélicos em meio ao crescimento da direita nesse segmento. Com as eleições municipais se aproximando, o tema ganha ainda mais relevância no cenário político. Então essa é a matéria. Vamos lá, então, a minha opinião sobre esse assunto. O assunto aqui segue na linha daquilo que eu mencionei no início do vídeo, que essa é uma proposta que ela, claramente, na prática, ela se apresenta como algo que fragiliza ainda mais o princípio de laicidade do Estado. O que é o princípio de laicidade do Estado? É o princípio de que o Estado não tem religião oficial, e em decorrência do fato de que o Estado não tem religião oficial, o Estado também ele não interfere, ele não
auxilia, não favorece nenhum tipo de denominação religiosa em detrimento de outras. E também o Estado aqui não vai interferir no direito de crença religiosa. Todas as pessoas têm direito de ter uma crença religiosa ou de não ter. Então, essa proposta, né, de aumento da isenção de tributos, né, para esses grupos tem um alvo muito específico, né, que são esses grupos evangélicos organizados politicamente, que têm uma base em suas comunidades, e a partir dessa isenção, do aumento dessas isenções, isso vai fortalecer esses grupos em suas comunidades, né, em seus locais ali de origem, e ao favorecer não apenas a sua atuação no âmbito religioso, também vai favorecer a sua atuação no âmbito político. E assim, essa questão da isenção, ela claramente estabelece uma linha de que existem grupos na sociedade brasileira que têm privilégios, né? Privilégios de não pagar impostos, né? Então, se eu não quiser pagar impostos, se eu abrir uma igreja, eu já entro dentro de uma seara ali onde eu vou ter alguns benefícios que a maior parte da população não tem, o restante da população não vai ter. Então isso é extremamente preocupante. Não é de hoje isso, né? Mas a situação tem se agravado. Né? Eu me recordo que, né, nas minhas pesquisas, lá no início do século XX, as lideranças da Igreja Católica, né, depois do baque que elas sofreram, pelo fato de que a Igreja deixou de ser a religião oficial, o catolicismo deixou de ser a religião oficial e a Igreja Católica ela perdeu o status de religião, de instituição oficial do Estado. O que houve naquele momento, do início do século XX, foi uma nova geração de lideranças católicas que começaram a defender a necessidade de mobilização dos fiéis católicos para uma atuação política. Eles partiam do entendimento de que não adiantava a parte da população brasileira ser católica se aquela população não era mobilizada politicamente para defender a fé. E depois, na década de 1930, a Igreja Católica conseguiu se aproximar do poder político e a partir dali teve vários benefícios, uma coisa escandalosa. Tá? Mais recentemente, na virada do século XX para o século XXI, também ocorrem lideranças evangélicas falando que, né, a população evangélica está crescendo no Brasil, mas não adianta de nada ter uma população que está crescendo se ela não é mobilizada politicamente para defender a fé. Então, a lógica é essa, né? Não necessariamente as mesmas palavras, mas a lógica é essa. Eu lembro de ter lido texto sobre isso quando eu estava fazendo as pesquisas para o livro Espectro do Ateísmo. E essa mobilização está acontecendo, e ela está sendo instrumentalizada politicamente, e ela não tem apenas como objetivo a ideia de defender a fé. São ações que têm como meta um projeto político-teológico. Um projeto político-teológico. A ideia de pouco a pouco vai moldando as instituições para que passem a agir de acordo com determinados valores, que é essa visão de mundo religiosa que permeia determinados grupos desse meio, e uma visão extremamente conservadora e reacionária. Não são todos os grupos religiosos que têm essa visão, mas o caso aqui vai nessa direção. E vejam que até deputados, partidos políticos que historicamente têm uma tradição de esquerda ou de centro-esquerda, eles estão indo dentro dessa onda, estão apoiando isso por questões pragmáticas de conquistar votos nos pleitos eleitorais, e a coisa vai. Então, assim, é lamentável o que está acontecendo, e eu penso que eu vejo muita reclamação no meio ateísta, sobre essa questão, tudo mais e tal, mas eu lamento dizer que não basta fazer reclamações.
se não houver uma organização, né, dos grupos que se opõem, né, a esses avanços, a essas medidas desses setores religiosos conservadores. E aí eu digo uma organização e uma mobilização não apenas dos grupos que se consideram ateístas, mas talvez aqui o estabelecimento de alianças e de acordos, enfim, de pensar uma luta ampla de vários setores que se opõem, sejam ateístas ou inclusive religiosos, para fazer frente a isso. Não vai adiantar nada ficar só reclamando, só vir aqui no YouTube reclamar e tal, que eles vão continuar avançando, e até onde eles podem chegar eu não quero nem imaginar. Nós não temos nenhum representante na Câmara dos Deputados que diga abertamente que é ateu ou ateia. Na verdade, o que eu percebo na esquerda é até mesmo a tentativa de evitar falar nesses assuntos, porque isso acaba sendo um tiro no pé. E aí, o que será feito quando a religião se tornar a lei que vai regir as relações sociais nesse país? Que coisa, hein? Era isso. Um abraço e até mais.